chamado José. José, como criança, não teve uma vida muito boa. Ele sofria o clássico bullying dos irmãos mais velhos. E essa situação ficou tão complicada que o que os irmãos fizeram? Jogaram no poço, e depois de jogar no poço, o que ele aconteceu? Muito bem. Você deveria contar a história no meu lugar. Ele foi vendido, né? E foi para lá no Egito, né? Egito é uma terra bem bonita. Vou pedir para o Eric colocar algumas fotos, né? Perto do rio Nilo. Tem bastante verde, vegetação. O Eric aponta lá. Então ele foi lá para o Egito e o Potifar, um homem, comprou ele como um servo para trabalhar na casa dele. E José era muito bom no trabalho dele. Apesar de que era um servo, ele fazia muito bem o trabalho e sempre lembrava de Deus das histórias que os pais contavam quando ele era pequeno. Só que aí, ó, tem umas fotos do Egito, né, as árvores verdes perto do Nilo. Aí você tem as pirâmides, são muito bonitas, que já existiam na época do José. Eu e o Eric demos uma pesquisada, já existiam lá no Egito. E os camelos também já existiam, estavam lá no Egito. Então foi essa terra onde José foi parar. E ele era um bom servo de Potifar. Porém aí, a esposa de Potifar fez um rolo lá e ele acabou indo parar onde? Na prisão. E na prisão ele interpretou sonhos do pessoal lá da prisão. E só depois de 2 anos, o que aconteceu? Ele foi solto por quê? O que aconteceu? Isso foi o quê? Depois de 2 anos, ele lembrou, né? O copeiro lá que ele tinha falado o sonho dele, né? Do vinho, do copeiro, ele lembrou. E aí ele falou assim, olha, eu sei de alguém, porque o faraó estava bem perturbado com o sonho dele. Qual foi o sonho? O sonho dele, né? Ele dá uma patinha no faraó. O sonho dele foi, ele sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E as 7 vacas magras depois comeram as gordas. Depois ficou pior ainda. Ele voltou a dormir e aí ele teve esse sonho. Tinha 7 espigas bem gordinhas e 7 espigas mirradinhas, né? Então assim, tornou a dormir e sonhou outra vez. De uma só haste saíram 7 espigas cheias e boas. E após elas nascerem 7 espigas mirradas, cessaram o senso do oriente. E as espigas mirraram, as espigas comeram as gordinhas. Então não só as vacas magras comeram as gordas, mas as espigas mirradinhas comeram a gorda. E o rei ficou intrigado com isso, aí lembraram de José e José interpretou o sonho. Você lembra qual é a interpretação do sonho? Qual é? 7 anos de muita comida e depois 7 anos de fome. E aí José era muito inteligente, né? Ele era um garotinho temente a Deus quando era pequeno, ensinado pelos pais, e quando ele ficou grande ele não esqueceu. Ele conseguiu dizer o que significava isso? E o que ele tinha que fazer? O que o faraó tinha que fazer? Tinha que guardar alimento nesses 7 anos e depois ele ia ter alimento nos 7 anos de cima. Muito bem, foi exatamente isso. E o rei se impressionou tanto com a ideia do que teria que fazer, porque não deu só o problema, né? Ele deu o problema e a solução. E o rei, o faraó ficou tão contente que sabe o que fez? Fez José governador do Egito, o segundo homem depois do Egito. E aí nós temos mais algumas fotos, ó. Imagina ser governador de um lugar lindo como esse, né? Isso era o José. E isso era possível porque quem estava com ele? Quem interpretou o sonho? Foi José? Foi Deus, muito bem. Deus estava sempre com José. E o José passou por tempos difíceis, passou por bullying como criança, ficou anos na prisão. E Deus, ele ficou firme com Deus e Deus não se esqueceu dele. Da mesma forma vocês são criaturas de Deus, amados por Deus, e Deus tem planos assim inimagináveis para vocês, né? Você sabe a minha história? Esse ano em janeiro eu pude ir lá, fui conhecer o Egito. É uma coisa que jamais imaginei. Deus me deu esse presente para ser missionário no Egito.
E da mesma forma, Deus tem planos imaginários para vocês. Amém? Vamos orar? Querido e bom Pai, obrigado pelo papai e mamãe que nos ensinam a tua palavra. Venha estar conosco, nos abençoe, nos guarde, ajude a ser bons amiguinhos na escola, bons irmãos, né? Bom filho com a nossa família, que nós possamos repartir o nosso lanche quando a gente tiver extra, que nós possamos ajudar a nossa amiguinha quando precisa da cidade, porque sabemos que Deus tem um plano imaginário para nós, que nós possamos ficar firmes na fé, que possamos um dia ir para o céu conosco e com nossa família. Em nome de Jesus. Amém.